Cair para a Série B é algo muito grave, né. É algo muito prejudicial para a instituição, é algo muito prejudicial para o projeto esportivo do clube. A gente não tá falando de qualquer coisa, a gente tá falando de um cenário que, cara, tem um peso ali muito grande para o ego do próprio torcedor, para a autoestima do próprio torcedor. E eu acho que no final das contas, esse processo de retorno da Série B para a Série A novamente, dos grandes times, esse processo ele pode acontecer de maneiras diferentes, né. Eu acho que esse processo ele pode acontecer de maneira mais amena, mas esse processo ele também pode acontecer de uma forma um pouco mais contundente, um pouco mais concreta. E quando o Atlético caiu, eu tinha uma vontade, óbvio, que era subir o mais rápido possível, e durante esse processo eu acreditei até que não seria possível nessa primeira temporada que a gente conseguisse um acesso imediato, mas no final das contas eu também queria que o Atlético conseguisse algo a mais. Conseguir só o acesso para o preço que se paga por um descenso de Série B, na minha visão, era muito pouco. E eu acho que o Furacão, no final das contas, ele de certa forma conseguiu acesso, ou está muito próximo de conseguir o acesso, mas eu acho que ele sobe com uma herança de uma temporada tão desgastante, mas uma temporada que eu acho que apresentou uma boa estrutura do time, uma boa coluna dorsal desse time do Atlético, pra gente poder desfrutar nas próximas temporadas, e é exatamente isso que eu vou falar. Essa estrutura que traz um pouco mais de segurança para que o Atlético tenha anos futuros da melhor forma possível. Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você comentar aqui quem para vocês formam essa estrutura, essa coluna dorsal, e a gente vai começar a falar com 2 jogadores da defesa do Atlético que eu acho que são grandes descobertas de um ano de Série B. Eu sou muito descrente em relação ao que o poder financeiro do Atlético pode conseguir em um mercado de transferências tão hipervalorizado. Então, na minha cabeça, ver o Atlético conseguindo zagueiros de impacto, ver o Atlético conseguindo zagueiros de desequilíbrio, no final das contas, só era possível se o Atlético investisse o dinheiro que ele não tem. Mas eu acho que na Série B, primeiro de tudo, o olhar do scout em um jogador que vinha de tantas temporadas inconstantes por causa de lesão, que é o caso do Teran, e a potência da base do Atlético, que a gente sempre insistiu, que revela um Arthur Dias pra gente, eu acho que no final das contas mostra como foi uma Série B muito, muito saudável, no sentido de descobrir dois potenciais grandes zagueiros que eu acho que o Atlético não teria condição de pagar. Cada um no seu perfil, o Terã mais físico, o Arthur mais técnico, mas que somam características fundamentais hoje do famigerado zagueiro moderno, do famoso zagueiro moderno. E eu acho que é uma zaga que eu tô muito ansioso pra ver na Série A, seja jogando com 3 zagueiros, aí a gente pensaria em uma companhia ali, eu acho que a gente poderia falar também dos 2 jogando solo, mas se eu vejo um setor de projeção no Atlético, esse setor é a zaga. Aí a gente vai para o meio-campo. E eu entendo que no meio-campo tem uma grande questão em tudo que a gente vai falar aqui, que é em relação ao Bruno Zapelli. O Bruno Zapelli, eu acho que ele faz uma temporada gigantesca. O Bruno Zapelli vem sendo procurado por todos os maiores clubes do futebol brasileiro. O Bruno Zapelli, assim, dificilmente vai ficar no Atlético, a realidade é essa. Mas no final das contas, foi um jogador que, pô, fez parte de uma estrutura de um time que reagiu ao longo da Série B e tinha no Zapelli um volante, um surpreendente volante, que acabou dando muito certo, essa capacidade de ritmo de jogo dele, essa capacidade de criar situações do Bruno Zapelli, que sempre foi, assim, uma característica muito forte, um ponto muito desequilibrante do Bruno Zapelli, e ele ainda conseguiu adicionar competitividade ao jogo dele. Mas eu acho que no meio-campo a gente pode comemorar que foi um ano da descoberta do Dudu. E talvez até da descoberta do Leozinho. Acho que são 2 jogadores que, se não estão nessa primeira estrutura do time do Atlético, são jogadores que na temporada que vem, bem desenvolvidos, têm uma projeção de melhora, têm uma projeção de crescimento, tem uma projeção desses jogadores eles se tornarem versões ainda melhores do que eles foram na Série B. O Du pra mim é um talentaço, você ainda tem o João, que eu acho que a gente não pode ignorar. E do ataque eu também vejo
uma dupla que a gente pode levar para a Série A com toda a tranquilidade do mundo. Falar de Julimar, falar de falar de Julimar, falar de Kevin Viveiros, é no final das contas falar de jogadores com uma capacidade técnica que pode não ser a melhor, mas são jogadores muito competitivos. O Julimar eu tô tentando fazer com que a imagem dele não fique vinculada a só um jogador forte. Acho que o Julimar é muito mais do que um jogador forte. Acho que o Julimar é muito mais desse jogador que só tem um arranque ou só tem a velocidade. O Julimar, tecnicamente, é um jogador acima da média. Você vê a assistência dele contra o Botafogo, se você vê os gols dele contra o Amazonas, a assistência dele contra o time do Goiás agora, tu vai perceber que tem muito mais do que só a potência física que o Julimar apresenta. Muita capacidade de associação, muita capacidade de finalização. Julimar que já vinha de uma Série A acima da média em 2024 e muita gente vincula o rebaixamento do Atlético a uma não utilização do Julimar no sentido pô, na reta final ali a gente perdeu ele por lesão e acabou fazendo uma falta muito grande e isso foi um dos agravantes para que o rebaixamento acontecesse. E aí eu acho que a gente pode falar também do Viveiros. Óbvio que tem alguns coadjuvantes que eu acho que podem ajudar muito a gente na temporada que vem, independente do cenário, que é o caso do Mendonça, que é o caso do Luiz, que é o caso do Isaac, um jogador que eu acho que tem um futuro muito legal também, mas o Pinheiros é uma comprovação clara que o Atlético tem um centroavante de Série A. É muito doido isso, mas para mim é muito nítido a confirmação que o Atlético tem sim um jogador com uma capacidade técnica, volto a dizer, não tão apurada, mas com uma força, com uma explosão, com uma capacidade competitiva que qualquer zaga de Série A sofreria para tentar anular o Viveiros. Foi assim com a zaga do São Paulo, foi assim com a zaga do Corinthians, poderia ter feito até muito mais do que fez. E aí a gente fica nessa expectativa, né? O que vai ser o Viveiros contra a zaga do Cruzeiro? O que vai ser o Viveiros contra a zaga do Flamengo? Defesas ali que também são muito fortes, mas que eu tenho total certeza que nesse arranque do Viveiros, nessa capacidade de progredir, nessa capacidade de chegar em profundidade, o Viveiros ele vai ter muita capacidade de levar perigo aos principais clubes do futebol brasileiro. Então, é um Atlético que sobe, óbvio, um Atlético que está próximo a subir, óbvio, com a obrigação de se reforçar e tentar montar o melhor elenco possível para uma Série A, mas um Atlético que sobe com uma boa herança e a gente torce que a maioria desses jogadores permaneça porque acho que podem formar um time realmente sólido para a sequência, para as ambições do nosso furacão. Valeu? Tamo junto. Forte abraço, é nóis.